Bom, vamos lá. Amanhã tem Fluminense e Internacional. E para mim esse é o pior momento possível para a gente encarar o Internacional. 12 jogos sem perder. Um trabalho muito bom do Roger Machado, que me surpreende, que é outro técnico que, assim como o Mano Menezes, é outro técnico que eu não gosto muito. Mas a gente vai falar um pouco de Fluminense e Internacional, falar um pouco também da renovação do Mano Menezes. Parece que tem uma cláusula de renovação automática no contrato dele, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vai dar alguns detalhes aí que o Vitor Lessa deu no canal dele do YouTube também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Me ajuda aqui a fazer mais um canal de mais um tricolor crescer aqui no YouTube. Conto aqui com a sua participação e deixa aqui sempre a sua opinião, tá? A parte de comentários aqui, ela é para você discordar de mim, concordar comigo, dar a sua opinião, dar alguma ideia aqui pro canal também, falar de Fluminense de modo geral, mas vamos falar um pouco desse jogo Fluminense Internacional. Nossa situação ela é complicada, tá? Tem gente que acha que não é tão complicado assim. A realidade para mim é que o Fluminense teve todas as chances possíveis para chegar nessa rodada e a gente não está mais falando de rebaixamento, mas as coisas não estão andando aí como a gente gostaria. Tá? O empate do Fluminense ali no último jogo complicou um pouco mais a nossa situação e agora a gente está aí com 16% de chance de rebaixamento, que pode parecer pouco, mas pelo menos na minha opinião a nossa sequência no Campeonato Brasileiro não é uma sequência favorável e isso me preocupa um pouco. A gente pega agora o Internacional embalado aí, parte de cima da tabela, 12 jogos sem perder, um time que é um time já muito bom, que para alguns aí pode entrar em campo hoje hoje não, perdão, pode entrar em campo amanhã com um certo revanchismo em relação ao Fluminense por conta da Libertadores do ano passado, onde a gente eliminou eles ali na semifinal. Um jogo que, inclusive, muita gente acha que o Internacional perdeu o jogo e não necessariamente o Fluminense ganhou, por conta dos gols perdidos ali pelo Valencia. A realidade é que o Fluminense teve a competência de fazer, foi lá e fez, e o Fluminense é campeão da Libertadores pela primeira vez aí na sua história, comemorado, muito bem comemorado na semana passada aí, um ano dessa conquista. Tem gente que acha que o Internacional vai entrar ali um pouco com esse sentimento de revanche por conta da Libertadores do ano passado. Eu não acredito muito porque, pelo menos na minha opinião, não se faz muito bem essa comparação. Uma coisa é você ser eliminado numa Libertadores, como por exemplo o Fluminense tinha ali, e na minha opinião ainda tem um pouco, né, ali com a LDU, a questão da Libertadores de 2008, da Sul-Americana de 2009, e a gente, entre aspas, conseguiu quebrar um pouco ali o tabu, conseguiu ter uma certa revanche, uma certa vingança por conta da Recopa Sul-Americana. Mas para mim, é claro que seria muito mais relevante vencer a LDU, por exemplo, na final de Libertadores, ou numa semifinal, que a gente eliminasse eles e fizesse com que eles passassem uma situação pelo menos parecida com a que a gente passou. O que não aconteceu, mas de certa forma, entre Fluminense e LDU houve uma revanche. Agora, entre Fluminense e Internacional, Campeonato Brasileiro a gente vai se enfrentar todo ano, né? Não tem assim, não é que não seja um jogo importante, tá? É um jogo muito importante, principalmente para o Fluminense. Mas não tem a mesma relevância o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não acho que seja uma revanche para o Internacional jogar contra o Fluminense amanhã. Mas de qualquer forma, é muito ruim para o Fluminense enfrentar o Internacional no jogo de amanhã, na situação como a gente está. Um time que vai entrar com 9 desfalques, precisando muito vencer, enfrentando um time que está a 12 jogos sem perder, que está na parte de cima da tabela, numa reta final de Campeonato Brasileiro. A nossa situação, ela não é nem um pouco favorável e essa é aí a realidade. Mas a gente tem que torcer, a gente vai torcer. É claro que assim, cara, eu tento no canal aqui ser o mais realista possível. Não vou dizer que eu não sou clubista, porque se eu não fosse clubista eu não faria um canal de Fluminense. Eu faria um canal genérico, assim como eu já tive no passado. O canal já foi um canal que a gente falava de futebol de modo geral. Mas chega um momento que você não consegue ser imparcial, você não consegue não falar do seu time de maneira diferente como que você falaria dos outros times. Essa aqui é a realidade. E por não conseguir ter essa imparcialidade, você tem que partir ali para o nicho, pro rumo onde você sabe que você vai ser 100% honesto. É o que eu faço aqui no canal. Eu falo de Fluminense porque eu posso falar 100% com honestidade. E sendo 100% honesto, a gente tem que falar que o Fluminense nem de longe é favorito para o jogo de amanhã. Com o time completo, a gente poderia dizer assim que as chances da gente conseguir pelo menos um resultado ali, um empate,
ou buscar uma vitória ali bem apertada, elas seriam muito maiores. Mas da maneira como o Fluminense entra, a gente vai ter que fazer o triplo de esforço, ter o triplo de organização, uma estratégia assim, muito mais com cara de Mano Menezes mesmo, talvez jogar por uma bola, fechar o time ali, tentar encontrar ali no ataque uma opção para tentar levar os 3 pontos para casa. Mas no jogo de amanhã, sinceramente, se o Fluminense sair ali com 1 ponto, eu acho que não é o pior cenário, tá? O pior cenário é a gente perder, com certeza. Mas sair ali com 1 ponto não é um cenário tão ruim assim, dada a circunstância do jogo. A gente vai enfrentar um time num momento muito melhor que o nosso. Bom, a sequência do Fluminense também é uma sequência ruim. Mas ó, fica aí no vídeo que a gente vai falar de Mano Menezes ainda também, tá? Mas a sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro também é uma sequência ruim, cara. A gente vai enfrentar uma série de times aí que ou são adversários diretos ou são times que estão na parte de cima da tabela, né? Vamos colocar aqui mais ou menos a sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai ter amanhã Internacional, como eu disse, jogo complicado. Depois Fortaleza, que é outro time que está jogando bem, que está na parte de cima da tabela, que matematicamente tem chance de ser campeão. Acho muito complicado, acho muito difícil. Para mim, o Botafogo tem assim, tudo a seu favor para ser campeão, mas né, no ano passado eu cheguei a falar que o Botafogo já era campeão e não teria como reverter, e o Botafogo acabou fazendo o que fez. Então, como a gente conhece o Botafogo, a gente poderia colocar sim o Fortaleza matematicamente com chances ali. Tem o Palmeiras indo no meio do caminho, que é outro time que, apesar de ter oscilado na última rodada, é outro time que está sempre buscando títulos ali com o Abel Ferreira, então não tem nada definido. Depois a gente vai ter o Criciúma, que né, pode ser ali um adversário direto na tabela. Atlético Paranaense, que é outro time em situação complicada. Depois vem o Cuiabá e o Palmeiras na última rodada. Cara, se o Palmeiras estiver brigando pelo título ainda na última rodada, aí a situação do Fluminense fica realmente muito complicada, né? O Fluminense precisa fazer sua parte, precisa pelo menos conseguir 1 ponto ali, quem sabe, contra o Fortaleza, conseguir, quem sabe, também 1 ponto ali contra amanhã contra o Internacional, na verdade, e depois contra o Fortaleza, e conseguir essas 2 vitórias aqui contra Criciúma e Atlético Paranaense. Ou pelo menos contra Atlético Paranaense e Cuiabá, ou Criciúma e Cuiabá. Se a gente conseguir um ponto contra o Internacional, 1 ponto contra o Fortaleza e essas 2 vitórias, o Fluminense matematicamente aí ficaria muito numa situação muito favorável para não ser rebaixado. Mas precisa fazer sua parte, cara. A situação não é simples. Você tá vendo aí que a situação não é simples, é bem complicada. Eu não queria estar falando do Fluminense na posição que está, na situação que está a essa altura do campeonato, mas as coisas acontecem, fogem ao nosso controle, o torcedor não entra em campo, o torcedor está apoiando o time sempre, não toma as decisões também nem de contratação, nem de técnico, nem de nada, a gente fica aqui dando o nosso apoio, tem certa influência assim, a opinião do torcedor, mas nem sempre ela é levada em conta, mas a situação do Fluminense atualmente é essa. E essa situação leva a gente inevitavelmente a falar do Mano Menezes, cara. Trabalho do Mano Menezes no Fluminense, um trabalho que, de modo geral, é bem avaliado, mas que tem as suas deficiências. A grande questão do trabalho do Mano Menezes hoje é que o Fluminense melhora tecnicamente com o Mano Menezes, é um time assim mais organizado, é um time que tem um padrão de jogo bem estabelecido, por mais que não seja um padrão de jogo que agrade, de fato não agrada, mas pelo menos você sabe o que esperar do Fluminense, né? Que é algo que assim que o torcedor sentia falta, tá? De saber o que esperar do Fluminense em campo. Com o Fernando Diniz nos últimos jogos, a gente sabia que a gente ia sofrer de alguma maneira. E eu não estou falando mal assim, criticando diretamente o Fernando Diniz, não. O Fernando Diniz, para quem acompanha o canal aqui, sabe que, na minha opinião, ele tinha que continuar. Mas, assim, comparar em números Fernando Diniz e Mano Menezes, no Campeonato Brasileiro, a gente tem que falar que o trabalho do Mano Menezes ele tem mais sucesso do que o do Fernando Diniz. Essa é uma questão. Mas apesar da recuperação em campo, recuperação em pontuação, né? Apesar da recuperação no Campeonato Brasileiro, de ter atingido ali uma pontuação que hoje dá esperança de que a gente saia dessa situação, uma coisa que talvez com o Fernando Diniz ali nas primeiras rodadas a gente não podia nem falar sobre, não podia nem falar que tinha essa esperança. Apesar de tudo isso, o time em campo é um time que joga mal.
Essa é a verdade. O time que joga por uma bola, que joga contra time pequeno, inclusive contra times realmente pequenos. A gente joga assim contra o Juventude, joga assim contra o Cuiabá, joga assim contra times que a gente sabe que a gente deveria ser o protagonista e a gente, na maioria das vezes, não é, ou praticamente nunca, tá? O Fluminense não tem uma grande apresentação com o Mano Menezes desde quando ele chegou. Uma coisa é você colocar números na balança, outra coisa é colocar apresentação. Hoje o mais importante é número. O Fluminense precisa sair da situação que está em número, né? O trabalho do Fernando Diniz muitas vezes, não só no Fluminense, foi criticado porque em campo você vê um time jogando muito bem, mas em números isso não se concretiza. O trabalho do Mano Menezes é o contrário. Ele em números, ele conseguiu ser suficientemente bom para a gente ter esperança de se livrar do rebaixamento, mas em campo é um time que, assim, chega a dar uma certa agonia de ver jogar. Dito isso, né, tem uma informação aí do Vitor Lessa, na verdade são duas informações. Uma veio pelo Gabriel Amaral ali no Jornada KTO, que o Vitor Lessa também tem participação ali, e a outra hoje no canal do Lessa, onde eles dizem que o seguinte: o Fluminense tem uma cláusula de renovação com o Mano Menezes, uma cláusula automática. Até então entendia-se que a permanência do Fluminense na Série A poderia dar ativação dessa cláusula de renovação, mas o Lessa trouxe uma atualização ali que, na verdade, o Fluminense precisa ficar entre os 10 do Campeonato Brasileiro para essa renovação automática acontecer. E claramente não é o que está acontecendo agora. O Fluminense está, inclusive, muito longe da gente falar que o Fluminense vai terminar entre os 10, né? Pela sequência, pela maneira como joga, e por estar num bolo ali onde tem mais ou menos todo mundo com pontuações próximas ali. Então, dizer que o Fluminense hoje tem a perspectiva de nos próximos 6 jogos aí pontuar o suficiente para ficar entre os 10, estatisticamente, eu não sou nenhum estatístico, tá? Estou falando estatisticamente aqui, olhando por cima aqui os números. A gente não tem como dizer que o Fluminense vai terminar ali entre os 10, o que faria que não tivesse uma renovação automática, e essa renovação automática também não é obrigatória. O Fluminense pode simplesmente não renovar. Isso deve ter alguma multa, deve ter alguma penalização para o Fluminense, mas não é obrigatório, nada é obrigatório, nenhum contrato é obrigatório, né? Tudo que está ali foi feito para resguardar, seja o clube, seja o técnico, qualquer um que seja, assim também nas empresas, num contrato de locação, sempre é para resguardar as pessoas. Mas isso pode ser quebrado mediante a multa. E, cara, sinceramente, na minha opinião, como eu já disse aqui algumas vezes, uma coisa é a gente avaliar que o Mano Menezes faz um bom trabalho para tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, para continuar, para manter o Fluminense na Série A. Isso ele vai conseguir fazer e fez isso bem, tá? A gente tem que admitir que fez isso bem. A outra coisa é a gente pensar que a gente vai entrar num Super Mundial, por exemplo, para jogar dessa maneira. Que a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro do ano que vem dessa maneira, que a gente vai jogar talvez aí uma Sul-Americana dessa maneira. Para mim, assim, o Fluminense permanece na Série A com o Mano Menezes, mas ao fim do ano a gente se despede, agradece pelo bom trabalho realizado, porque, né, a gente tem que reconhecer que foi um bom trabalho, mas a gente precisa procurar urgentemente um técnico protagonista, um técnico que faça o Fluminense voltar a jogar bem, que faça o Fluminense voltar a disputar, que faça o Fluminense voltar a ser protagonista, o que não é com o Mano Menezes. Não é só a mim que incomoda a maneira como o Fluminense joga, tá? Eu sei que muita gente está incomodado com isso, mas tem gente que, por conta do resultado, assim, apoia a permanência do Mano Menezes, que não é o meu caso. Eu assisto futebol não é só porque um time faz mais pontos que o outro. O futebol, você tem que torcer e você tem que apreciar e se agradar do que está acontecendo ali, né? Não é só o resultado final que interessa, é o espetáculo como um todo. E no espetáculo como um todo, o Fluminense há muito tempo não é protagonista, o Fluminense há muito tempo não é um grande time e não é interessante de ver. O torcedor assiste porque o torcedor é passional e ele quer ali a todo custo que seu time consiga ser campeão, ou no nosso caso atual, se livrar da zona de rebaixamento ali, mas o espetáculo em si deixa muito a desejar e o Fluminense precisa mudar essa situação. A gente precisa voltar a jogar minimamente bem, não precisa ser dar um show em campo, tá? Mas minimamente ser competitivo, seja contra times pequenos, seja contra times grandes, assim como o Fluminense é um dos maiores do Brasil. A gente precisa voltar a ser competitivo e voltar a ser protagonista. Bom, essa é a minha opinião. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu disse, então eu quero saber aqui o que você acha.
E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.